Bem, boa tarde. Esse vídeo vai ser um vídeo para auxílio em relação às atividades do FIC 1 do dia 13 de abril, né, as questões relacionadas a movimentos e fazer o auxílio com o gabarito, né, comentar o gabarito, para poder ficar bem entendido a resolução do exercício, ok? Então vamos compartilhar a tela. Fazer o compartilhamento da tela. Vamos lá para as nossas questões. Então, a atividade que vai ser comentada é essa aqui, né? Onde você tem ali tudo relacionado a movimento na física, principalmente na parte de cinemática, deslocamento, distância percorrida, velocidade escalar média. Então, aqui, ó, a primeira questão, ele está falando um móvel parte de um ponto A sobre uma trajetória vai até o ponto B. Em seguida, retorna para o ponto C, né? Observe a figura e responda o que se pede. Então, aqui, ó, na primeira parte, a gente tem aqui o carrinho indo numa direção, num sentido aqui, ó, para a direita, do A até o B, de T1 até T2. Depois ele volta até C, de T2 até T3. Então, se você reparar aqui, ó, se você reparar, você vai ter aqui orientado aqui de 20 em 20. Então, aqui está menos 40, menos 20, 0, 20, 40, 60, 80. E a gente vai ter que fazer aqui, primeiro aqui, a distância percorrida. A distância percorrida vai ter que ser o seguinte: tudo o que o camarada andar. Então, ele vai de A até B. Então, ele vai de A, passa pelo zero aqui, ó. Então, ele já andou 20, andou mais 20, andou 40, andou mais 20. Foi até aqui, ó, até os 40, 60, 80, 100. Então, a nossa distância percorrida aqui, ó, foi de 100 metros. Ok? Vou ver aqui uma mensagenzinha aqui de pergunta. Uhum. Só respondendo perguntas aqui do chat e do WhatsApp. E aí, vamos lá. Continuando aqui. Então, compartilhando aqui, ó, vamos lá. Na letra B está perguntando qual o deslocamento efetuado pelo carro de A até B. Então, aqui, ó, deslocamento, você vai ter que trabalhar com ΔS. Lembra aqui que ΔS, ele vai ter que pegar o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final, né, vou mudar aqui para outra telinha aqui, fica mais fácil. Lembrando aqui, ó, ΔS igual S menos S0.
ou S2 menos S1, que você achar melhor aí. Onde S vai ser o espaço final e S0 o espaço inicial. Como o nosso aqui, ó, o final era 80, né? O final 80, o inicial menos 20. Então, 80 menos 20 vai ficar 80 mais 20. 80 mais 20 vai dar 100 metros. Ok? Permitir aqui. Vamos lá. Passar para a próxima. Quem chama? Larissa. Então vamos voltar aqui, ó. Então, deslocamento efetuado pelo carro 100 metros. Ele quer saber agora aqui qual a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até T3. Então, você tem que voltar lá e vamos olhar. Daqui até aqui, ó, ele andou 100, como a gente já viu. Só que depois ele voltou para cá. Né? Ele voltou para cá. Então, ele ainda voltou mais 40. Então, ele andou 100 nessa direção aqui, nesse sentido, perdão, e voltou no sentido contrário, mais 40. Então, se ele andou 100 mais 40, ele andou 140 metros. A distância percorrida. Mas quando você vai olhar o deslocamento é sempre o ponto final menos o ponto inicial. Então, aqui, ó. Deixa eu adequar o zoom aqui. O que você vai pegar aqui, ó? O final. Assim tá muito ruim de ver. O final aqui, ó. Onde que foi que ele parou? Ele parou aqui no 40. Mas onde que ele começou? No menos 20. Então, aqui, ó, vai ficar 40, que é o final, menos 20, que é o inicial. Menos com menos dá mais, então vai ficar 40 mais 20. 60 metros. Bem simplesinho aí. Então, não importa por onde que é o caminho que ele fez. Quando você vai ter o deslocamento, só importa o ponto final e o ponto inicial. Quando você estiver trabalhando com distância corrida, o caminho importa. Então, a distância total vai ser sempre um somatório de todos os trechos que o seu objeto, carro, qualquer veículo ali andou. O número 2 aqui, ó, é a vaquinha do sítio do Arley, onde você tem orientado aqui de menos 5 até 5 metros. Ok? Toda a duração aqui em metros que vai de 1 em 1. E ele vai pedir para você o deslocamento e a distância percorrida em cada trecho. Então, aqui, ó, ele quer sair do menos 2 até o 5. Então, do menos 2 até o 5, ele vai ter que andar quanto? Ele vai ter que andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. E vai ter que chegar em 7 unidades. Como a unidade está medida em metro, então a distância dele vai ser 7 metros.
Se você fizer o deslocamento, você também vai encontrar 7 metros. Porque lembra que eu comentei com vocês antes que se o deslocamento, né, for sempre para a mesma direção, a distância percorrida e o deslocamento vão ter o mesmo valor numérico. Eles podem ter o valor oposto se for contra a trajetória. Ok? Mas se eles estiverem sempre indo para o mesmo sentido, o valor numérico, né, empírico dele ali sempre vai ser o mesmo. Na letra B, você fazer a mesma coisa aqui, do 0 até o menos 3. Então, do 0 até o menos 3, ele tem que voltar 3 casas. Como cada casinha está marcada em metros, você vai ter a distância de 3 metros. Vou fazer o deslocamento, ponto final, menos ponto inicial. Ponto final, menos 3, ponto inicial, 0. Menos 3 menos 0, menos 3 metros. No trecho aqui, ó, menos 3, 0, menos 4, dos menos 3 até o 0, ele andou 3. Do 0 até o menos 4, ele andou 4. Então, no total, ele andou quanto? 7. 3 do primeiro trecho, mais 7 do segundo. Quando você vai fazer o ΔS aqui, ó, você só vai pegar o final, que é o menos 4, e o inicial, que é o menos 3. Menos com menos dá mais, então vai ficar menos 4 mais 3. Menos 4 é maior, então o valor tem que dar negativo. 4 menos 3, 1. O valor negativo, menos 1. No trecho aqui, ó. No trecho, menos 5, 5 e 2. Do menos 5 até o 5, ele anda 10 unidades. Né? Nesse trecho aqui, ele anda 10. Quando ele vai fazer do 5 até o 2, ele volta 3 unidades. Então, qual o total que ele andou? Ele andou 10 do primeiro trecho, mais 3 do segundo, 13 metros. Quando você vai fazer o ΔS, lembra que o trajeto dele não importa, só importa o ponto final e o ponto inicial. Ponto final vale 2, ponto inicial, menos 5. Então, vai ficar 2 menos menos 5, esse menos com menos vai virar mais. Então, 2 mais 5 vale 7. Então, bem direto aí as atividades aí. O que a gente vai trabalhar agora aqui, ó? A partir da questão 3. A gente vai trabalhar com velocidade escalar média. A velocidade escalar média ela depende do deslocamento, que é o ΔS, sobre a variação de tempo, que é o ΔT. Então, aqui, ó, vou pegar o laranjinha aqui para ficar mais destacado. Então, aqui você vai ter ΔS sobre ΔT. Repare, então, que a velocidade é uma medida que envolve deslocamento, distância, né, metros, e tempo, segundos. Ou, então, deslocamento em quilômetros, tempo em hora. Então, você vai ter quilômetro por hora. No caso aqui do exercício, ele trabalhou com a velocidade, cara. Foi dito aqui que a velocidade 12 metros por segundo. Ele gastou 3 segundos. Então, aqui, ó, a velocidade está em metro por segundo, o tempo já está em segundo. Quando ele pede para poder determinar a distância, essa distância tem que aparecer em metros. Ok? Se você tem aqui segundo e aqui tem metro por segundo, a distância tem que aparecer em metros. Que ele vai perguntar aqui, ó. V igual a ΔE sobre ΔT. O que você vai ter ali, ó? Ele está perguntando a distância, então ele está perguntando ΔS. Então, ΔS eu vou deixar sozinho na equação. Vou passar o ΔT para o outro lado, multiplicando, como eu faria em qualquer outra fração. Então, ΔS, eu repito. O que você já tinha lá? Você tinha o V da velocidade e passou o ΔT para o outro lado, multiplicando.
Então, vai ficar ΔS igual a V vezes T. V vale 12, ΔT vale 3. 12 vezes 3, 36 metros. Não esquecer da unidade de medida, ok? O que você está medindo? Está medindo a distância percorrida e deslocamento. Então, você vai trabalhar com uma unidade correspondente. O exercício 4, ele está falando o seguinte, ó. Um caminhão parte da posição 50 quilômetros às 8 horas e chega à posição 230 às 10 horas. Ele está perguntando a velocidade média desse caminhão. Então, aqui, ó, marca o que você tem aqui, ó. 50 quilômetros, 230 quilômetros. Então, ele vai te falar aqui qual foi o deslocamento. E você ainda tem aqui, ó, 8 horas, 10 horas. Isso aqui é variação de tempo. Então, o que você vai fazer aqui, ó, toda vez que tiver ΔS, ΔT, ΔV, delta alguma coisa, é sempre o final menos o inicial. Então, o final aqui, ó, é 230. O inicial é 50, então por isso que ficou 230 menos 50. Aqui o final é 10. O inicial, 8. Então, por isso que ficou 10 menos 8. E aí é só fazer a continha agora aí. Você vai ter 230 menos 50, 180. 10 menos 8, 2. 180 dividido por 2, 90. E aí você vai usar as unidades que foi passada aqui, ó. Aqui está em quilômetros, aqui está em hora. Então, vai ficar quilômetro por hora para a velocidade. Simples, simples. Então, só ver com cuidado o que está sendo respondido. E aqui, ó, vou tirar a telinha daqui do compartilhamento, aqui, para poder resolver a questão 5. Então, ele fala, um ciclista pedala ao longo de 18 quilômetros em 2 horas. O que foi que ele te falou aqui, ó? Ele te falou o ΔS e te falou o ΔT. Qual a sua velocidade média em quilômetro por hora e metro por segundo? Então, aqui, ó, se V é igual a ΔS sobre ΔT, ΔS vale 18, ΔT vale 2. Fazendo a continha aqui, ó, 18 dividido por 2, 9. 9 o quê? Quilômetros por hora. Você fez a conta direto. Só que ele ainda pede aqui, ó, ele ainda pede para que você faça a conversão. Ok? Ele pede que você ainda faça a conversão. Você vai sair de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, você tem que dividir por 3,6. Ok? Eu coloquei aqui a divisão 3,6 aqui, ó, mas não coloquei a resposta final, né? Então, ficando a resposta final aqui, ó, só você pegar a sua calculadora, tá? Pega a sua calculadorazinha aí, ó, ou faz à mão, divide 9 por 3,6, que vai dar 2,5. Ok? Então, simplesinho aí. Você chega aqui, ó lá, e põe lá 2,5 metros por segundo. É bom que até corrigiu esse valor aqui, tá? Valor verdadeiro aqui, 2,5 metros por segundo. Tá beleza? Então, aqui, ó. Essa aí foi o compartilhamento que eu queria passar para vocês da correção das atividades.
Se alguém tiver dúvida aí, só perguntar aqui. Eu vou estar online pelo WhatsApp sempre, né? E depois eu postando o link na sala de aula para vocês lá no Google Sala de Aula. Então, terminando aqui a gravação, espero que todos estejam se cuidando e estejam, né, estudando também, não só para a minha disciplina, como para todas as outras. Não deixe acumular, né? Vai estudando no seu ritmo, monte um grupo de estudo, né, mesmo que seja online com seus colegas, monte seu horário, né, no mesmo horário das aulas para que você possa acompanhar. Mesmo o professor postando também em outro horário, resolva as atividades durante a aula dele, que provavelmente estará online na hora que você precisar dele ali, para poder tirar dúvida. Tudo bem? Então, vamos finalizando a aula de hoje. E qualquer dúvida, só mandar que a gente tenta resolver. Abraço a todos.